Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Por que se tornar amigo do seu filho é uma péssima ideia? Sim, realmente, se tornar amigo do seu filho pode ser uma péssima ideia. Vejam o vídeo até o final, que vocês entenderão o porquê. Não queira ser amigo do seu filho, isso é um grande erro. Entre pai e amigo existe uma imensa distância e uma enorme diferença. Entre pai e amigo existe uma grande diferença. E nós vamos conversar sobre isso. No mundo espiritual, é feita a programação da reencarnação. E são feitos compromissos entre você e os espíritos que serão seus filhos, que na maioria das vezes são seres queridos da sua família espiritual. Há milênios, vocês se amam e se ajudam mutuamente. Sua ligação não é de agora. Então, quando você está preparando para reencarnar, você faz acordos com aqueles que serão seus filhos. Não que esses acordos não possam ser feitos durante a encarnação, mas geralmente são feitos já na preparação da encarnação. Da sua reencarnação, você faz compromissos com esses espíritos que serão seus filhos, que o acompanham, que são seus entes queridos, sua família espiritual há milênios. Durante esse tempo, vocês se revezam como pais e filhos, irmãos e assim por diante. Então essa ligação é de longa data. Os espíritos que serão seus filhos se comprometem a lhe amar e respeitar por toda a encarnação. E você se compromete a amá-los, protegê-los, educá-los, lhes impor limites, corrigi-los e orientá-los, lhes ensinando o caminho correto. Então aí é feito compromisso de ambas as partes. O compromisso do filho é de amar e respeitar o pai, pela toda a sua vida. E o compromisso do pai, também para toda a vida, é educá-los, corrigi-los, lhes impor limites e orientá-los para que eles sigam o caminho correto. Prepará-los para a vida da melhor forma possível, tanto como espíritos encarnados, como orientá-los para que eles evoluam e possam galgar uma posição melhor no mundo espiritual. Todos nós somos espíritos imperfeitos e reencarnamos para evoluir e corrigir nossas imperfeições. Então, o grande objetivo do espiritual reencarnar é evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Isso define bem o objetivo da reencarnação. Os espíritos temem reencarnar e cometer os mesmos erros das encarnações passadas, cujas consequências tanto os fizeram sofrer. Os espíritos têm mais medo de reencarnar do que nós temos de desencarnar. Eles vão vir para esse mundo como seres completamente indefesos diante dos perigos físicos, indefesos perante os perigos, dos vícios, da criminalidade e de tantos outros perigos que ele vai encontrar nesse mundo. Então ele espera que o seu pai os corrija os erros que ele já traz diante de si, corrija as imperfeições, que os ajude a trilhar o caminho correto, que vai ajudá-los em sua evolução e vai impedir que eles cometam os mesmos erros que vêm cometendo de encarnação em encarnação. Todos nós nascemos com nossas tendências. Então o pai tem esse dever de corrigir essas tendências, nos permitindo evoluir e nos tornarmos pessoas melhores. Eles confiam em você para os proteger, educar e os orientar para que evitem cometer os mesmos erros
E para isso, você precisa ter autoridade sobre eles por toda a encarnação, uma autoridade que só um pai possui. Só o pai possui autoridade sobre o filho, autoridade real. As autoridades governamentais, por exemplo, têm os professores e por aí vai, têm autoridade, mas essa autoridade é limitada. A autoridade do pai não. A autoridade do pai, ela perdura por toda a vida. A responsabilidade do pai é muito grande. Não existe uma só qualidade em um amigo que um pai de verdade não possa ter e superar, sem deixar de ser pai. Nenhuma qualidade que seu amigo pode lhe oferecer, pode lhe ajudar. Seu pai pode ter essas mesmas qualidades e mesmo superar essas qualidades, sem deixar de ser pai. Entendam isso, compreendam. Para começar, o pai é a única pessoa no mundo, incluindo os amigos, que ficam realmente felizes e torcem para que você seja melhor que ele. Até mesmo seus amigos ou seu irmão podem ficar ressentidos se eles acharem que você é melhor do que eles. Seu pai não. Seu pai se orgulha disso, de que você seja melhor do que ele. E, inclusive, ele espera que você seja melhor do que ele. Vejam a diferença. Só esta já é uma diferença muito grande e existem incontáveis outras diferenças entre o amigo e o pai. Não abra mão de ser pai para ser amiguinho do seu filho. Isso custará caro para ambos e esta atitude lhe será cobrada nesta e na outra vida. Não deixe de ser pai para ser o amiguinho do seu filho. Isso não existe. Ao se tornar amiguinho do seu filho, você perde a autoridade sobre ele. Isso é ruim para ambos. Ambos vão se arrepender disso mais tarde. Não é fácil ser pai. Muitos fracassam miseravelmente. Não existe missão mais difícil e ao mesmo tempo mais sublime do que ser pai. Ser pai não é fácil. Ser pai de verdade não é fácil. É muito difícil. É talvez a missão mais difícil que temos nesse mundo. Mas também é a mais sublime. É a que mais conforta. Ser responsável pelo sucesso da encarnação de um ser amado e pela felicidade ou infelicidade deles nessa e na outra vida é uma responsabilidade imensa. A responsabilidade do pai é muito grande. Da sua atuação como pai, como educador, como protetor, como orientador, muitas vezes, na grande maioria das vezes, depende a felicidade ou infelicidade do filho, o sucesso ou fracasso de uma encarnação. A responsabilidade é muito grande. Não devemos brincar com isso. Não deixe de ser pai e não abra mão da sua autoridade e da responsabilidade sobre seu filho. Em hipótese alguma, não abra mão da sua autoridade e da sua responsabilidade sobre o seu filho. Este é o maior erro que você pode cometer nesta vida. Os amigos do seu filho são da mesma geração, falam a mesma língua, têm os mesmos interesses, gostam das mesmas coisas. Enfim, nem que você queira, você não conseguirá ser amigo do seu filho, mesmo renunciando à sua autoridade sobre ele. São grandes as diferenças entre as gerações. Então, nem que você queira deixar de ser pai para ser amigo do seu filho, as duas coisas não dá. Mesmo que você deixe a tua responsabilidade de pai para ser amigo do seu filho, você não conseguirá. Pela diferença que existe entre as gerações, entre as experiências de vida. Os amigos têm que ter muita coisa em comum que você não terá, jamais terá com o teu pai, que é a linguagem daquela geração. Um amigo não tem autoridade sobre o outro, e a autoridade do pai é fundamental para a educação e a orientação que um pai deve proporcionar a seus filhos. Um amigo não tem autoridade sobre o outro.
Um amigo não pode chegar para o outro e dizer o que ele deve ou não deve fazer. Um amigo não pode chegar para o outro, né, ou criticar, né, para o seu próprio bem. Se fizer isso, ele perde a amizade. O pai, sim. O pai tem esse direito. O pai tem o direito de orientar o filho até o fim da vida. Por quê? Porque ele sempre terá mais experiência que o filho. Isso é óbvio. Não adianta ser pai se você não sabe o que é ser pai. Então, do que adianta você ser um pai? Se você não tem noção do que é ser um pai de verdade. Um pai no sentido amplo da palavra não é só o pai biológico. Ser pai é uma missão muito difícil e complexa, para que você tente complicar ainda mais as coisas, misturando amizade com paternidade, que não tem nada a ver. Então nós, né, conseguimos demonstrar aqui que paternidade e amizade não tem nada a ver. As qualidades que um amigo tem, o seu pai também deve ter e ainda superar. Não há nada que um amigo possa te oferecer que um pai não possa te oferecer aquilo e muito mais. Se for um pai de verdade. Se for um pai que assume as responsabilidades de um pai. Ok? E ficamos por aqui. Agradeço a todos a participação no canal e peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos dê paz, saúde, prosperidade, tolerância, compaixão, equilíbrio e muito amor. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!